Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, hoje, quarta, 24 de setembro de 2025, horário 13h43. Vários entendimentos do planeta, porque a administrativa desses países para a falcatrua dessas administrativas, dia 24 de 40, os países que não existe mais listas, mentira ao bem comunismo russo, não de comunismo, é uma, porque quem assume e que por estarmos exterminados, porque a ordem que se variamente da humanidade e Putin quiseram estabelecer, estamos em guerra atômica, temos todos os snipers ao desfecho, shield, e terem um confisco, trilhões, a eles trasladarem todo do Sr. Trump a 2025, ou passados pelo aço, que 24 ficado é uma epifelecer que ele fez a 0 hora de 2000 e recurso árbitro é com todos de tudo isto e meio que se faz chamar comunista recebem em contas em paraísos fiscais, em contas em bancos de origem não adequada, em instituições financeiras de corretoras, em instituições financeiras de transferências bancárias através do sistema SWIFT, através do sistema Galileu, a serem pagos todos estes elementos, funcionários públicos que recebem somas mensalmente dos aportes em que eles fizeram a este fundo em comum. Tudo isto já com vastas provas, tudo isto já estabelecido na denúncia, com provas irrefutáveis, na Suíça, em Liechtenstein, em todos os paraísos fiscais. A legislação mundial da Lei Lohmann e da Lei Civil Law estabelece o Common Law e o Civil Law como principal ferramenta à investigação desta fraude processual estabelecida com um caput de muito boas intenções,
mas a realidade é um estelionato mundial. Então, todas as palestras destes estelionatários estabeleceram o clube da cleptocracia, em que eles administram a posição de serem contribuintes de doações dos empresários, dos benfeitores, a terem títulos e outorgas de capacidade de hidrocarbono. Ou seja, você passa a ter um saldo de ação contabilizada de hidrocarbonetos, em que você tem como trocar esse acúmulo de ações, em que você comprou esses títulos nesse fundo, e trocá-los por erário financeiro. Este estelionato mundial chegou a quantias que ultrapassam o quinquilhão, ultrapassa uma vasta soma de dinheiro imensurável, incalculável, que administra esta ciranda financeira do estelionato, utilizando a defesa do planeta. E todos estes participantes, funcionários públicos, do executivo, do legislativo e do judiciário, são os mentores e os que têm capacidade a receber fortunas, sendo aplicadas no narcotráfico, sendo aplicadas na administração de combates de um país para com outro, na compra e venda de armas, no contrabando de seres humanos, no contrabando de órgãos humanos, na compra e venda da indústria farmacêutica, com antídotos a serem aplicados à humanidade. Tudo isto com um vasto arcabouço legislativo e também operativo de legitimidade jurídica implantado por esta associação de cleptocracia, de ladrões, que estão no judiciário, no legislativo e no executivo. Todos rendidos. Isto foi feito no dia 16 de agosto de 2025 e foi já com vastas provas, vastas frentes de 60 agências de inteligência mundiais, as quais elas dão base e também ajuda a 196 empresas de defesa de essas agências estatais de Estado em defesa dos seus governos. Então todos eles colaboraram sem saber para 60 agências de inteligência, que chegou a esta organização mundial que estabeleceu querer dominar o planeta. Entre eles não se entendem os executivos que participam desta cleptocracia, sociedade de ladrões, e eles declararam uns aos outros guerra mundial nuclear. E estão se matando. Na Ucrânia, na Rússia, no Irã, no Meio Oriente, na Europa, na Oceania, em toda a frente do planeta, todos eles não se dão, todos eles querem dominar este fundo que agora não existe mais, porque ele já está confiscado. Todo o erário, toda a capacidade monetária foi confiscada. Isto foi implantado por Nixon e por Kissinger
estabelecendo desde a Alexandre de Moraes suspendeu atos do governo e do Congresso. Ministro cita indesejável embate e convoca uma conciliação entre os poderes. Eu tenho aqui, inclusive, um dos trechos desse documento, e aí diz aqui: diante de todo o exposto, existindo fortes argumentos que indicam a existência de uma razoável e imediata suspensão da eficácia dos decretos, inclusive porque esse indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas, contraria fortemente o artigo 2º da Constituição Federal, que, mais do que determinar a independência dos poderes, exige harmonia entre eles, como princípio básico do nosso Estado democrático de direito, em busca do bem comum para toda a sociedade brasileira. E já uma audiência de conciliação, no dia 15 de julho de 2025, às 3 horas da tarde, na sala de audiências do Supremo, para a qual deverão ser intimadas as presidências da República, Larissa Rodrigues e Isabel Mega. Estamos chamando então o pessoal para uma audiência de conciliação. Presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, Advocacia Geral da União. Alerta máximo. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Isso mesmo, preso. E o mundo está chocado com o que está acontecendo. E a bomba estoura em Brasília. Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, agora é acusado de censura global por ninguém menos que Tommy Pigotti, alto porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o coração da diplomacia americana. Pigotti foi claro. Moraes estaria usando seu poder para silenciar opositores políticos e até ameaçar empresas americanas com ordens secretas. Acha que é fake news? Então digita agora: Tommy Pigotti no alerta máximo. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Isso mesmo, preso. E o mundo está chocado com o que está acontecendo. E a bomba estoura em Brasília. Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, agora é acusado de censura global por ninguém menos que Tommy Pigotti, alto porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o coração da diplomacia americana. Pigotti foi claro. Moraes estaria usando seu poder para silenciar opositores políticos e até ameaçar empresas americanas com ordens secretas. Acha que é fake news? Então digita agora: Tommy Pigotti no alerta máximo. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Isso mesmo, preso. E o mundo está chocado com o que está acontecendo. E a bomba estoura em Brasília. Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, agora é acusado de censura global por ninguém menos que Tommy Pigotti, alto porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o coração da diplomacia americana. Pigotti foi claro. Moraes estaria usando seu poder para silenciar opositores políticos e até ameaçar empresas americanas com ordens secretas. Acha que é fake news? Então digita agora: Tommy Pigotti no... O número 2 da diplomacia americana foi às redes sociais para acusar, abro aspas, um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil de destruir a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Na publicação, Christopher Landau não citou diretamente Alexandre de Moraes, que é alvo de sanções dos Estados Unidos, mas fica claro que ele se referia a Moraes quando disse que um ministro do STF usurpou o poder e ameaça líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão. Autoridades dos Estados Unidos já acusaram Alexandre de Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e liderar uma caça às bruxas. O vice-secretário de Donald Trump também comentou nessa postagem que os Estados Unidos podem negociar com os poderes executivo e legislativo, mas não com um juiz. Landau acrescentou que os Estados Unidos estão em um beco sem saída, ainda assim, diz que querem retomar a amizade histórica com o Brasil. A CNN tenta contato com Alexandre de Moraes e aguarda o retorno. China libra una guerra invisible que no necesita armas, sino mentes. Busca manipular sociedades, influir en gobiernos e incluso sembrar caos en países rivales. Su estrategia no tiene restricciones, desde armas nucleares hasta aplicaciones celulares. Vemos cómo nos influencia.
Donald Trump sorprendió al anunciar que permitiría la entrada de 600.000 estudiantes chinos a universidades de Estados Unidos. Pero la decisión genera dudas. ¿Qué pasará con los estudios sensibles en tecnología, ciencia o inteligencia artificial que podrían terminar en manos del PSC? Y Beijing encendió la alarma roja por lluvias torrenciales que amenazan con inundaciones y deslizamientos de tierra en la capital china. Según las estimaciones, las calles podrían convertirse en ríos en los próximos días o incluso horas. Depois dessa que foi anunciada hoje, a bandidagem, os bandidos estão em desespero total. Uma carta branca para que o mocinho da história chegue com o pé na porta. Uma licença para matar, se for o caso. Isso deu uma repercussão, inclusive internacional. Matérias como Bloomberg reagiram, Jornal Nacional aqui, SBT, ou seja, está todo mundo falando disso. O que aconteceu agora que colocou a bandidagem em desespero total? A gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o Donald Trump, que está causando terror. Sim, o Donald Trump tem um plano, um projeto para derrubar Lula. E isso acabou de ser descoberto agora e foi divulgado por uma revista de alto renome internacional. Agora a grande questão é, será que o Alexandre de Moraes vai incluir o Donald Trump no processo da trama golpista? Será que vai abrir um inquérito infindável contra o Donald Trump? A gente vai entender tudo isso nesse editorial, então seja muito bem-vindo. Até que a energia volte aqui, eu estou gravando no escuro, mas tá tudo bem, você está me vendo, eu estou te vendo. Enquanto der para ver um pouquinho, a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então, antes que você reclame aí, mas que escuridão é isso? Não pagou a conta de luz, não? Eu moro na roça, aqui na região onde eu moro, aqui é uma região mais arborizada, mais afastada, então acabou caindo uma árvore aí, derrubou tudo e tô sem energia, tá? Tem uma tempestade aqui na região. Então, antes de mais nada, só para esclarecer para vocês o motivo do brejel, do escuridel que eu tô aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos de matéria? Bora? Vamos começar, e essa aqui eu tenho certeza que você vai gostar dessa matéria. Acompanha comigo. Vamos lá, pessoal. Essa matéria é do La Nación. O La Nación falou o seguinte, polêmica gigantesca no Rio de Janeiro. Mas assim, polêmica no Rio de Janeiro não é novidade, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Agora, o que eles aprovaram? Aprovaram uma bonificação para os policiais que cancelarem um CPFzinho. Meu amigo, não é brincadeira não. Segundo essa informação do La Nación, os policiais que trouxerem o CPF cancelado vão ganhar uma receitinha a mais. Isso aí está dando uma repercussão gigantesca. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que outorga bonificações a certos policiais se matarem os criminosos, que isso desatou a indignação dos defensores dos direitos humanos. Né? Defender a Débora do Batom, nenhum desses sem vergonha aparecer lá. Agora, do bandido, vamos defendê-los, né? O que acontece? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa uma medida que disse o seguinte, olha, se você entrar em confronto com membros do crime organizado e abater esse inimigo, você vai ganhar um salário extra. Mais justo, não? Uma medida similar, batizada Bono do Lejano Oeste, não sei o que é isso não, tá? Esteve vigente de 1995 a 1998, quando foi derrogado ante o crescimento de número de mortes durante as intervenções policiais. Cara, eu vou ser sincero com vocês, o brasileiro não está importando muito, né? O aumento do número de mortes policiais. Difícil, né? Acontece quando os policiais, e acontece, eles não são santos, não, quando os policiais, infelizmente, atingem um inocente, tá? Então, esse é o tipo de situação que às vezes acontece, tá? E esses policiais serão punidos, esses policiais irão presos, porque eles estão ali, né? Dentro do Estado, seguindo as regras da lei. O pior é a quantidade de vagabundo que, para tomar uma cervejinha, vai lá e atira na cabeça do motoboy que está fazendo entrega, atira na cabeça do pai de família que está passeando com a família. Esse é o grande ponto.
Ó, essa bonificação incentiva a violência e transforma a morte em política pública. Crítico, nessa terça-feira, quarta-feira, no X, o deputado federal de esquerda, Henrique Vieira, eleito pelo Rio de Janeiro, falou isso. Eu não sei nem quem que é Henrique Vieira, pode ser sincero, né? Graças a Deus nem sei quem é. Mas a grande questão é que esse discursinho que essa turma traz já está manjado, já está batido. Olha, vai aumentar a letalidade policial, vai aumentar. O negócio é que o cidadão do Rio de Janeiro, ele é refém dessa criminalidade. Se não tiver política pública de repressão forte, e acho que o policial que entra em confronto com o bandido, o cara puxou um armamento, atirou contra o policial, você vai penalizar o policial que revidou? Como assim? E olha só, a própria Assembleia Legislativa aprovou, foram os eleitos pelo cidadão, eles estão querendo resolver o problema. Enquanto a gente ficar nesse discursinho de que nós vamos enfrentar a criminalidade com flores, vai dar certo, não vai resolver. Olha só, o crime organizado hoje, lá no Rio de Janeiro, tem armamento de guerra, tem armamento que derruba helicóptero, enquanto o coitado, o otário do policial, vai com 3/8, meia boca, para enfrentar esse cara. Se matar o traficante, vão falar que era um civil, um coitadinho, e o policial ainda corre o risco de perder a profissão, né, de se lascar. Ou seja, a única opção para o policial é ou morre ou seja corrupto. Pelo amor de Deus. Eu, particularmente, curti a aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Acho que é democrático pra caramba e acho que tá certo o Rio de Janeiro. E você? Vai brigar comigo? Vai achar que eu tô errado? Ou acha que eu tô certo nesse caso aqui, um tanto quanto polêmico? O SBT fez uma publicação sobre esse caso. A LERJ aprova bônus para policiais civis que neutralizarem criminosos em confrontos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou uma lei que autoriza o pagamento de bônus a policiais civis que matarem criminosos durante confrontos. Tiroteios entre agentes de segurança e bandidos se tornaram frequentes no Rio de Janeiro. E as mortes nessas circunstâncias também. Se depender da Assembleia Legislativa do Rio, policiais civis poderão ser recompensados financeiramente quando neutralizarem criminosos em confrontos. A gratificação poderá variar de 10% a 150% do valor do salário do agente. É o que estabelece uma emenda apresentada a um projeto do governo do estado que foi aprovada pelos deputados. Apreensões de armas de grande calibre ou uso restrito como fuzis também terão a bonificação. Essa medida não é um prêmio por morte. Neutralizar não significa matar. Pode ser prender, imobilizar ou conter o agressor. Cada caso seguirá sendo apurado com perícia, inquérito e sindicância. O objetivo da emenda é valorizar quem age dentro da lei. Este outro parlamentar que votou contra discorda. Ele argumenta que neutralizar criminosos significa, assim, matar suspeitos. Pena de morte não existe no Brasil. E não é confronto com mortes que vai resolver a questão da segurança pública. SBT. Vamos lá. Pena de morte não é previsto no Brasil. Mas, entretanto, todavia, contudo, o policial pode morrer, né? E o cara vai cumprir uma penazinha ali e pronto, sai. Para, né? Esse discurso já não convence tanto assim, né? Já foi o tempo. Esse tipo de discurso convencia, tá? Mas vamos lá, a coisa ainda melhora. Vamos para o próximo bloco. É o seguinte, presta atenção no que está acontecendo. Opinião Bloomberg. O Bloomberg fez uma matéria onde ela diz o seguinte: a Casa Branca está mobilizando ruidosamente a extrema-direita mundial. Ou seja, o Donald Trump está num plano maligno para que a extrema-direita mundial cresça e a esquerda perca força. Hoje, né, existe uma figura aqui que está querendo ser o nome, a referência da extrema-esquerda, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, contra o nome e a referência da extrema-direita, o senhor Donald Trump. Pois é, a gente sabe muito mais quem é mais extremista aqui, né? Agora, olha só, este conteúdo aqui da Bloomberg está baseado na opinião da Andreas Klutch, tá? Do Bloomberg. Opinião Bloomberg. A extrema-direita
na carta desde Washington, Andreas Klutz adverte que a Casa Branca de Trump impulsiona um prop interno, eu não sei o que é também não, mas tá bom, uma espécie de internacional populista que conecta figuras como Orbán, Bolsonaro e a AfD da Alemanha. É um foro de São Paulo da direita, não é? Por que o foro da São Paulo da esquerda tá tudo bem e o da direita é o extremista, é o malvadão? Porque vocês não têm vergonha na cara, né? Klutz assegura que esta rede populista ameaça as democracias aliadas e gera uma preocupação mais além dos Estados Unidos e Europa. Tem esse movimento na América Latina? Sim, tem esse movimento na América Latina também. O Donald Trump quer detonar democracias como Nicarágua, Venezuela e Cuba. Que malvadão. E Brasil também entra nesse mesmo balaio, né? Que malvadão, não é? Que malvadão o Donald Trump, que está indo contra essas democracias maravilhosas, não é? Olha, a grande verdade é que o Donald Trump está querendo sim, e eles estão morrendo de medo. E vão ter que se socorrer a quem? O Chapolin Colorado? Não, a essa imprensa mequetrefe, a essa imprensa, né, marrom, que fica aí mantendo esses radicais na esquerda que bancam esses jornalistazinhos aí, que se beneficiam com as verbas e mais verbas que vêm do governo para eles falarem bem desses governos socialistas do caramba, não é? Olha só, matéria do Mário Penton aqui, ó. A Cuba disse o seguinte: não, nós não queremos uma guerra com os Estados Unidos. A Cuba expressou sua preocupação por um possível conflito entre Estados Unidos e Venezuela, porém descartou envolver-se militarmente. O quê? Cuba não tem dinheiro nem para tratar do povo, muito menos para ter tanques de guerra rodando. Vai entrar numa guerra com os Estados Unidos? Não. O vice-chanceler Carlos Fernandes afirmou que Havana dará a Caracas pleno apoio político e solidário, rechaçando ali, né, um ataque de Washington, dizendo que seria uma ameaça a toda a região. Também, como de costume, culpou o embargo estadunidense de agravar a crise econômica da ilha, defendeu o modelo político cubano frente a críticas sobre direitos humanos e falta de liberdade. O Lula teve a cara de pau, porque para mim não existe outra palavra senão cara de pau. Teve a cara de pau de dizer que é uma injustiça falar que Cuba financia e incentiva grupos terroristas. Cara, quando o Lula falou isso, o secretário de Assuntos Econômicos do Trump olhou assim e falou: meu Deus, que merda que esse cara tá falando, que besteira que esse cara tá falando, que absurdo que esse sujeito tá falando. Mas a verdade é uma só. Sim, o Trump tá doidinho para derrubar Venezuela, Maduro, para derrubar Nicarágua, o Daniel Ortega, para derrubar o Miguel Dias-Canel de Cuba e também o Lula aqui do Brasil. Todo mundo sabe disso. 400 milhões de dólares para enfrentar Cuba, Venezuela e Nicarágua. O governo de Donald Trump propôs redirecionar 1,8 bilhão, né, de dólares de ajuda exterior ao programa American First, né? Ou seja, a América vem antes de todos, a América primeiro, dos quais 400 milhões seriam destinados única e exclusivamente a enfrentar os regimes de Cuba, Venezuela e Nicarágua, frear a imigração ilegal e contrarrestar, ou seja, ir contra, né, a influência da China em minerais críticos e inteligência artificial aqui na região. Então, se o argumento da matéria é, olha, o Donald Trump está querendo derrubar a esquerda na América Latina, a resposta é sim, e nós vamos aplaudir de pé se isso acontecer, né? Se o Trump pôr fim ao regime ditatorial do Maduro, se o Trump pôr fim ao regime ditatorial de Cuba, se o Trump pôr fim ao regime ditatorial lá da Nicarágua e se Trump pôr fim ao regime ditatorial do... Eu não posso falar, senão vou preso, mas você sabe do que eu estou falando. Regime ditatorial tem que sair. É simples assim, tá? É simples assim. Mas vamos lá. Não parou, não. Calma que tem mais coisa. Enfim, vou falar sobre isso aqui depois da nossa vinheta.
Vamos lá, pessoal, dá uma olhada. Ex-terrorista é o primeiro líder da Síria a falar na ONU em 58 anos, né? 58 anos, e aí é a primeira vez que um ex-terrorista, líder da Síria, vai falar na ONU. Cada vez mais integrada à comunidade internacional, o atual presidente da Síria, Ahmed al-Sarraj, se tornou o primeiro líder sírio a discursar na Assembleia Geral da ONU após 58 anos. Apesar do passado ligado aos grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico, o ex-terrorista subiu ao púlpito e discursou nesta quarta-feira. Por causa do isolamento internacional, tanto Hafez quanto Bashar al-Assad não costumavam participar de nenhum dos eventos atuais das Nações Unidas em Nova York, assim como outros fóruns internacionais, né? E aí vamos entender um pouquinho sobre essa questão da Síria, tá? Eu acompanho de perto a questão da Síria, a gente acompanhou a queda do Bashar al-Assad. Bashar al-Assad era uma figura muito alinhada ideologicamente com o Lula, tanto é que o Lula deu a condecoração, a maior honra e mérito que o Brasil poderia dar a um líder estrangeiro, o Lula deu ao Bashar al-Assad. Então, você falar que eu estou espalhando fake news em dizer que havia, né, uma similaridade, havia uma aliança, uma amizade entre governo Lula e governo Bashar al-Assad, o cara de pau aqui é você, não sou eu. Simples assim. Agora, o que a gente precisa entender em relação a essa questão do Bashar al-Assad? O que a gente precisa entender com essa questão da Síria? Aconteceu essa semana, bem no comecinho da semana, uma coisa bem interessante. O Bashar al-Assad era o ditador que comandava a Líbia, e aí o Bashar al-Assad assumiu, um ex-terrorista se tornou presidente, só que com o discurso de dialogar com os Estados Unidos, dialogar com os países ocidentais e não levar a Síria com aquelas mãos de ferro de ditadura, né? Por outro lado, o que aconteceu com Bashar al-Assad? Matéria do The Sun Express, Bashar al-Assad envenenado e em estado crítico em Moscou. Pois é, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos gerou polêmica ao exigir que as autoridades russas forneçam uma explicação oficial sobre os relatos de que o presidente sírio deposto, né, o ex-presidente Bashar al-Assad, foi internado em um hospital em um subúrbio de Moscou em estado crítico, depois que ele foi envenenado em Moscou. As autoridades russas não fizeram nenhum comentário oficial sobre as alegações, de acordo com a mídia árabe. Ativistas de mídia social espalharam uma série de alegações controversas online sobre a saúde de Bashar al-Assad em Moscou. Sim, está circulando muito, inclusive, alguns jornais de ampla repercussão, de que o Bashar al-Assad teria sido envenenado lá em Moscou. Quando deu a queda do Bashar al-Assad, que foi literalmente, né, um golpe de Estado para depor um ditador. Então, você entende que teve um golpe de Estado? Teve. Aí você já pensa, não, golpe de Estado, tinha velhinha de Bíblia na mão, um monte de gente, tinha vendedor de algodão doce. Não, não é esse tipo de golpe de Estado, não. Os caras entraram armados, o Bashar al-Assad deu linha, fugiu, correu lá para a Rússia, né, onde Moscou deu asilo para ele. Agora saiu a notícia de que o Bashar al-Assad foi envenenado lá na Rússia. Eu acho que o Maduro fica olhando esse caso assim, pensando, esse negócio de confiar em ditador amigo meu pode dar muito errado, hein? O Bashar al-Assad começa a dar despesa para a Rússia, dá problema para a Rússia. Se a Rússia não fizer o que ele quer, não der as mordomias que ele quer, ele pode falar algumas coisinhas. Então, dá um suquinho envenenado para ele que resolve o problema, né? Pois é. É o que aconteceu com o Bashar al-Assad. Vamos falar um pouquinho do Brasil também? A gente está falando muito, né, lá fora, mas tem coisa acontecendo aqui. Olha só. Fuga do Bolsonaro. Já parou para pensar nisso? Isso é possível? É possível uma coisa dessa, né? Olha só. Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa de Bolsonaro. Você lembra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que ele queria tirar os membros do GSI que estavam fiscalizando o Bolsonaro. Lembra disso? Pois é. Disse que o Bolsonaro ficou 5 minutos em pé e de que ele estava suspeitando que esses membros do GSI podiam ser amigos, alinhados ao Bolsonaro. Pois é.
A SIAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, enviou nesta quarta-feira as explicações solicitadas pelo Alexandre de Moraes, do STF, sobre possíveis falhas no monitoramento da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está cumprindo, inclusive, uma prisão domiciliar, né? A secretaria reconheceu que 2 seguranças de Bolsonaro saíram do imóvel às 13h16 e foram identificados no relatório de entrada e saída somente como pessoas e não como segurança. Então foi cadastrado como, entrou uma pessoa e saiu uma pessoa, mas não sabia quem, né? E não com seus nomes. Os seguranças deixaram a residência e retornaram 10 minutos depois com uma terceira pessoa, que se tratava de mais um segurança. Sobre a falha de identificação ocorrida às 16h22, os agentes reconheceram que o veículo saiu novamente da casa e não houve menção de que apenas os seguranças estavam no automóvel. Além disso, não foram feitas imagens da inspeção. Vem cá. Com base nisso aqui, o Alexandre de Moraes, ele aposta que o Bolsonaro estaria, né, fazendo testagens para ver até onde a Polícia Federal estaria monitorando e o Bolsonaro poderia fugir em conjunto com seguranças, né, os caras da GSI. Agora, você imagina o seguinte, dentro da casa do Bolsonaro, quem está autorizado a entrar lá são os seguranças do GSI. Esses seguranças do GSI são seguranças que o Bolsonaro tem pelo direito de ser ex-presidente. O Fernando Henrique tem, né? O Fernando Henrique tem, o Lula tem, a Dilma tem e o Bolsonaro tinha. Só que agora o Moraes afastou, falou, não, ele já está preso, ele não vai precisar desses seguranças. A ideia é de que um desses seguranças poderiam estar auxiliando, porque eles não estavam registrando ao certo quem entrava e saía com os nomes, e nem a entrada e saída do carro, quantas pessoas estavam lá, entrar, fazer vistoria nos carros. Quando era um carro desse segurança, eles entravam e saíam normal. E que a especulação aqui? Um desses seguranças do Bolsonaro poderia entrar com o carro. O Bolsonaro se esconder dentro do porta-malas. Esse segurança ia até uma embaixada com o Bolsonaro. O segurança, junto com o Bolsonaro, ser direcionado para os Estados Unidos e o segurança ser recompensado pelos milhões que o Bolsonaro ganhou de Pix. Isso aí é os argumentos que a galera da esquerda fez, inclusive na petição, que mandou para o Moraes, para questionar aí, né, a retirada, inclusive, né, e a falha que poderia estar acontecendo na segurança do Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada agora. O desembargador Sebastião Coelho postou um vídeo falando sobre a PEC da blindagem. Sempre coerente, né, sempre uma figura muito ímpar. Queria que vocês ouvissem aqui. Hoje, o Senado Federal liquidou com a chamada PEC da blindagem. Na Câmara dos Deputados, ela teve o nome de PEC das prerrogativas. E eu compreendo a angústia dos senhores deputados, porque era uma defesa contra a invasão de competência e abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Mas essa PEC, ela tinha alguns equívocos. O primeiro deles, colocar como prerrogativa de foro os presidentes de partidos políticos. Mas poder para vetar investigação, não. A investigação, ela tem que ser feita normalmente. E quem tiver algo a ser investigado, que seja. E um terceiro equívoco grave era a previsão de votação secreta. Isso não é admissível no parlamento. As votações, quem representa o povo tem que votar aberto, mostrando de que lado ele está. Mas teve um mérito dessa PEC, a união dos parlamentares, dos deputados. Foram 344 votos favoráveis. Para a aprovação de uma PEC, bastam 308 deputados federais. Portanto, a Câmara tem agora a oportunidade de corrigir o seu equívoco e tomando uma decisão acertada, qual seja, retirar do Supremo Tribunal Federal o poder de julgamento sobre deputados e senadores. Retirar esse foro do Supremo Tribunal Federal. Basta colocar que os parlamentares sejam julgados nos tribunais regionais federais das suas regiões. Por exemplo, os deputados estaduais são julgados nos tribunais de justiça dos estados. Então a Câmara poderia aproveitar esse momento de união e tirar
essa arma do Supremo Tribunal Federal que tem sobre a cabeça de todo mundo. Mas eu gostaria também de ver a mesma disposição do Senado e a mesma rapidez para, por exemplo, abrir processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal, processo de impeachment, quando apresentadas denúncias com fatos e enquadrados na Lei 1079. O Senado está devendo isso para a população brasileira. Então, Câmara dos Deputados, aproveitem essa oportunidade e tirem esse foro do Supremo Tribunal Federal e os senhores todos, deputados e senadores, estarão libertos. Isso é uma libertação. Paz a todos. Pessoal, impecável a análise do desembargador Sebastião Coelho, até porque eu tinha dito o seguinte: se a Câmara realmente quisesse resolver o problema, era o gancho para fazer, né, a votação da PEC do fim do foro privilegiado. Seria impecável, né? Mas a análise dele veio mais a calhar ainda. Se não é o caso, para mandar essas figuras para a primeira instância, se a rejeição é mandar eles para juízes federais que poderão, de certa forma, até perseguir esses deputados, o Tribunal Regional é perfeito, é a análise perfeita para resolver o problema aqui, né? Então, perfeita análise do Sebastião Coelho. Bolsonaro veta a negociação por redução de pena. O que eu falei para vocês no primeiro editorial? O golpe está aí, cai quem quer, né? Eu disse isso para vocês. O que aconteceu? Eles queriam reduzir, não de 10, mas para 11 anos, né, as penas e as sanções dos presos do 8 de janeiro, do Bolsonaro. Assim, todo mundo continua condenado, todo mundo continua inelegível, o STF não fica como o malvadão que condenou todo mundo ilegalmente. Só que o Bolsonaro, segundo a CNN, tá? Então uma fonte da matéria, antes que alguém venha com chorumelos aqui, é a CNN. Bolsonaro vetou a negociação. O ex-presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de negociação para a redução de sua pena e se mantém a favor de uma anistia total. A informação foi confirmada por auxiliares que o visitaram recentemente em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. A apuração é da analista de política, né? Aqui não falo o nome dela, né? Vamos lá. Diante desse cenário, Paulinho da Força tem buscado articular uma estratégia que evita uma possível revés, similar ao ocorrido com a PEC da blindagem. O texto em discussão agora é tratado como PL da dosimetria, em uma tentativa de distanciamento da denominação anterior de PL da anistia. Então, assim, o Bolsonaro foi curto e grosso aqui. O que ele quer, o que ele busca é a PEC da anistia e não essa PEC da dosimetria, né? Só que, assim, é um monte de informação desencontrada. Em reunião com o relator, PT manifesta ser contra a redução de penas de envolvidos no 8 de janeiro. Pois é. O que está acontecendo? Só para que vocês possam entender. O caminho está sendo assim. Se de um lado eu tenho o Paulinho da Força, que está tentando construir um meio termo, do lado da esquerda é nada. Se eles pudessem, eles mandavam todo mundo do 8 de janeiro para o paredão. Do lado da direita, o mínimo é a anistia. Igual o Polon falou, o mínimo é a anistia. Porque o certo não é nem anistia, era anulação dessas penas. Era anulação dessas penas. Por outro lado, o que se tem hoje buscado, né, é que essas penas sejam, no mínimo, anuladas, perdoadas por anistia. Mas o Paulinho da Força quer reduzir, né, as penas, né? Ou seja, é um meio termo onde fica bom para o Centrão, onde fica bom para o STF, onde fica mais ou menos para o governo Lula, fica mais ou menos para a galera do Bolsonaro também, fica tudo no mais ou menos. Mas assim, cá entre nós, provavelmente é o que será aprovado aí essa PEC, tá bom? Vamos lá, pessoal. Última matéria que eu quero trazer para vocês aqui é essa aqui, ó. O Uruguai é o único país da América Latina sem ex-presidentes com causas judiciais ou presos, né? O Uruguai, ele tem uma característica muito grande. Ele é considerado o país menos corrupto da América inteira. Você sabe disso, né? O Uruguai é considerado o país menos corrupto de toda a América, tá?
Ó, um informe da CNN destacou o Uruguai como o único país da América Latina em que nenhum ex-presidente enfrenta causas judiciais. E olha que impressionante. Lá tinha o Pepe Mujica, que faleceu há pouco tempo atrás agora. Né? O Pepe Mujica, ele era um socialista, né? Mas ele viveu e morreu na pobreza. Diferente de alguns ex-presidentes que falam que está do lado dos pobres, mas tem alguns milhões nas contas investidos, né? E diz que está do lado dos pobres. Lá não. Literalmente, o cara morreu na pobreza, né? O que ele tinha era o Fusca dele. Então, o Uruguai é um lugar que tem uma estabilidade jurídica, uma visão, uma educação muito diferente, né, com a do brasileiro. É um povo totalmente antenado na política e que, quando um presidente quer fazer uma medida, o povo vai para as ruas e o povo é totalmente antenado, né, nessa questão política. Então, o informe da CNN destacou, né, nenhum enfrenta nenhuma causa judicial. E não é por ineficiência, nem por ter uma justiça tendenciosa. É que lá, né, quando estoura algum escândalo, né, o escândalo deles são coisas mínimas, perto do que é o Brasil, e a pressão do povo faz com que o cara renuncie. Em 2024, a revista The Economist direcionou o Uruguai o ponto 14 de índice de qualidade democrática a níveis de países como a Austrália, por exemplo. Ou seja, da América, é o país mais democrático da América. Tá? Mais democrático da América. Ademais, a Transparência Internacional sinalizou como o mais transparente da América Latina, com 76 pontos no seu ranking. Então, assim, eu estou sempre falando para vocês do Uruguai, não é à toa. O Uruguai realmente apresenta índices muito mais favoráveis do que aqui, nossa República das Bananas. Não tenho dúvida disso. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Desculpa a cena escura aqui. Tô com uma janelinha de frente de mim aqui. Eu achei que a claridade ia ser suficiente. Mas não foi, né? Não foi. Mas tá tudo bem, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês. E a gente bate um papo daqui a pouquinho, né? No nosso chá da tarde. Esse foi o nosso café foi o almoço, né? Esse é o editorial número 2, né? Eu tô perdido no tempo. Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para sua família. Se você tem um interesse em buscar sua residência, sua cidadania, abrir uma empresa, ter os benefícios de um país que não cobra imposto de renda estrangeira, reduzir seus impostos, você vai clicar aqui na descrição, agendar uma consulta aí com a nossa equipe e bater um papo com um dos nossos analistas financeiros sobre imigração, tá bom? Ou entre em contato pelo número aqui, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial. Olá, muito bom dia para você ligado na Gazeta do Povo. Começa mais um Café com a Gazeta do Povo nesta quinta-feira. Já quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Antes de apresentar meu timaço de comentaristas aqui, já quero mandar um abraço a Lúcio Fagundes, a Mércia Veras, a Graça Ferreira, a Márcia, a Evanda, a Maria, o Hudson, a Nusa Velasco, a Maria do Socorro, todo mundo aqui querendo saber cadê o PL da Anistia, que foi aprovado ontem, a urgência do PL da Anistia. Discutiremos muito isso aqui no programa de hoje. Aliás, teremos uma entrevista com um deputado federal, que é o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então fique conosco até às 10 horas da manhã e quero convidar você a assinar a Gazeta do Povo. Nós estamos aí com uma baita de uma promoção, dá uma olhada. Esse é o plano total, R$ 27,90 por mês é a Gazeta do Povo. Assine e ganhe esse livro para colorir. Dá uma olhada, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na sua tela ou então gazetadopovo.com.br/livro, tá legal? E também quero pedir a gentileza de vocês votarem na Gazeta do Povo no prêmio iBest, melhor canal de política no YouTube. Começaram com 100 canais, foram diminuindo, agora já estamos no top 9 e queremos alcançar o top 3. É gratuito, viu, gente? Basta também você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, fazer o seu login, ir lá e votar na Gazeta do Povo, tá legal? Bom, já quero dar bom dia a ela, Anne Dias, diretamente do Paraná. Anne, muitos assuntos
e temos a urgência da anistia finalmente aprovada na Câmara dos Deputados. Bom dia, Anne. Bom dia, Lucas. Agora num cenário um pouquinho diferente. Mas, pois é, ontem foi um dia muito intenso, né? A gente tá cheio de notícias no dia de hoje. A votação da anistia foi histórica, realmente, ali com alguns discursos muito marcantes que a gente deve repercutir mais hoje. E uma notícia boa, com 311 assinaturas, finalmente a gente conseguiu ver a urgência da anistia ser pautada, né? Como você mencionou, ainda tem chão pela frente, mas é um avanço de fato, até porque a gente estava nos questionando, será que é verdade isso que será pautado? E foi incrível, porque a gente conseguiu ver ali os parlamentares trazendo seus argumentos, os seus votos, criticando ali aqueles que eram contra. Também teve, obviamente, manifestação contrária, criticando a anistia, mas o resultado foi extremamente positivo. Aí 311 votos de parlamentares eleitos, esses, né, diferentes dos nossos ministros, defenderam uma pauta que é extremamente urgente, extremamente necessária. Claro, o texto ainda terá modificações, daqui até o andar da carruagem, né, até o final, vai ter gente tentando colocar jabuti, vai ter gente tentando aliviar, mas o fato é que uma pauta de extrema relevância estava ontem no plenário, os discursos, como eu mencionei, foram ótimos, e isso tem ganhado voz, né, especialmente agora, uma semana depois do julgamento do Bolsonaro, a gente já consegue ver essa pauta avançando. Então, finalmente, Lucas, temos uma notícia boa para conversar aqui com a nossa audiência, porque a gente estava cansado também de só trazer notícias ruins, então temos essa notícia para repercutir bastante no dia de hoje. Verdade, Anne. Bom, e a nossa superprodução separou os melhores momentos do plenário da Câmara dos Deputados, ali, os votos da urgência, lembrando, o mérito ainda não foi aprovado. O que isso significa? Bom, significa o seguinte, que agora, com a urgência aprovada, o PL da anistia passa na frente de toda aquela pilha de processos que se acumulam na mesa diretora da Câmara dos Deputados e ele pode ser pautado a partir de hoje, a qualquer momento. Ali basta Hugo Motta ter boa vontade de pautar. Esse era o primeiro passo. Agora o segundo é entender qual texto será votado. Da anistia ampla, geral e restrita, com todos ali, tem quem defenda a anistia light. Nós vamos falar de tudo isso, mas antes, então, esse compilado dos melhores momentos de ontem na Câmara dos Deputados na aprovação da urgência do PL da anistia. Pode rodar, Youssef. Do regimento interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023, que concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei e da outras providências. Esse requerimento de urgência dizer que esta é a pauta única deste dia, desta noite. Nós acabamos de sair do Colégio de Líderes e fizemos a comunicação da decisão dessa presidência de construir essa pauta única para esta data. Nós vamos hoje deliberar sobre essa questão da anistia, mas dizer que o trabalho desta presidência, em o requerimento sendo aprovado, será construir com o futuro relator, repito, se aprovado o requerimento, será construir com o futuro relator um trabalho que traga para o país a pacificação. Nós não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência, ainda mais polarização para o país. Eu tenho a plena convicção que a Câmara dos Deputados, na qualidade dos seus membros, terá a capacidade de construir esta solução, que busque, repito, a pacificação nacional, o respeito às instituições, o compromisso com a legalidade e levando em conta também as condições humanitárias das pessoas que estão envolvidas nesse assunto que nós estamos tratando. Quero agradecer ao presidente Hugo Motta, que tem sido um presidente que tem buscado o entendimento e a pacificação do país neste momento tão difícil que o Brasil vive. Presidente Hugo Motta hoje cumpre com o nosso partido, bem como já tem cumprido com o governo, que o apoiou também, numa das nossas principais pautas. E eu inicio o meu pronunciamento
agradecendo a retidão, o equilíbrio do presidente Hugo Mota. Logo de dizer isso, eu quero me dirigir a todos os meus colegas líderes de partido de centro que construíram junto conosco este momento. Eu não vou citar nomes para não ser injusto e não ocupar muito tempo, mas eu quero registrar aqui aos partidos progressistas, União Brasil, ao Partido Republicanos, e aí eu quero fazer um destaque, que hoje, inclusive, o presidente do Republicanos fez questão de vir até a mim pessoalmente, e eu quero registrar o deputado Marcos Pereira, do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, a nossa gratidão e ao respeito ao Partido Republicanos e na figura do seu líder, que eu não vou citar nome de líderes. Quero agradecer ao PSD, do presidente Kassab, agradecer ao Podemos, agradecer ao Partido Novo, que é nosso aliado desde primeira hora. Quero agradecer o PSDB, quero agradecer o PRD, e eu tenho certeza que também posso agradecer ao MDB, que teremos votos no MDB, e ao Solidariedade. Não esquecerei de forma nenhuma do Avante, e teremos outros partidos progressistas, eu já falei, que vão dar votos aqui hoje a corrigirmos uma grande injustiça. E eu quero a todos esses partidos do centro corroborar com a fala do nosso presidente. O que nós estamos votando aqui hoje é a urgência. Em nenhum momento nós colocaremos a faca no pescoço do presidente, nem nenhum dos líderes, nenhum dos nossos colegas, para discutir o mérito neste dia. Ao contrário, vou corroborar com o que o presidente Hugo Mota disse. O PL, a despeito do que a esquerda fala do nosso partido, nós somos o partido da pacificação. Nós somos o partido do entendimento. Observem quem são os intolerantes. E é bom que o Brasil está vendo que nós aqui estamos buscando entendimento para o país. Mas o discurso da esquerda é somente o seguinte: xingamentos de fascistas, nos xingam de fascistas, nos xingam de golpista. Quais mais adjetivos? Continue falando. Vai, qual mais? Qual mais? Nos ajude. Dê os adjetivos. Vocês sempre pregam o ódio. E nós estamos aqui para mostrar ao Brasil que nós precisamos pacificar. Deputado Sóstenes, peço Vossa Excelência interromper. Está encerrada a votação. Sim, 311, não, 163, 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. É isso, então, na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do PL da anistia por 311 votos favoráveis, muito acima ali da votação necessária, né, o que mostra o capital político que a oposição, junto com o centro, conseguiram colocar ali em favor desse projeto de lei. Por favor, nos coloque aqui da onde vocês nos assistem para a gente dar o crédito aqui, o nome. A caravana que vocês estão falando, ó, tem pessoal lá da Bahia, tem interior de São Paulo, tem Curitiba, tem Estados Unidos, estou vendo aqui, muito legal. E quero chamá-lo, nosso decano Jorge Serrão. Serrão, um dia histórico, né? Aprovação da urgência, claro, ainda não é a aprovação do projeto, mas finalmente nós que nos debruçamos em cima desse tema todos os dias, há meses, podemos finalmente dizer, Serrão, com todas as letras, andou, saiu do papel, houve um avanço. Agora começa uma segunda etapa, tão difícil quanto a primeira ou até maior, para saber qual é esse texto que deve ir a plenário e também precisará ali
das 254 assinaturas para ser encaminhado ao Senado. Serrão, como você acompanhou, viu ontem essa votação da urgência? Bom dia. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo, saudações Lucas Saba. Ontem acompanhei ao vivo toda a votação dessa anistia, dessa urgência que foi aprovada, uma vitória acachapante pela pacificação do país. Então, agora abre-se o horizonte concreto para que tenhamos uma anistia ampla, geral e irrestrita. O texto de emergência que passou ontem, só para justificar a urgência, foi de autoria do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, num acordo com Hugo Mota, que é do mesmo partido. Então, Hugo Mota aceitou, finalmente ele cumpriu aquela promessa que ele tinha feito lá atrás, né, que colocaria a anistia em votação. Precisou de muita pressão popular, precisou de muita pressão americana, precisou de bastante pressão do governador Tarcísio de Freitas, que foi um convencimento fundamental, e agora tem a possibilidade de termos uma anistia ampla, geral e restrita. Por quê? O próprio autor do projeto de Anistia Light, que ontem foi comemorado por alguns opositores, é Marcelo Crivella. E Marcelo Crivella nos disse ontem, diretamente do plenário da Câmara dos Deputados, que ele defende uma anistia ampla, geral e restrita, que a pacificação é imprescindível para o Brasil. Ou seja, existe a possibilidade desse projeto ser ampliado no seu texto definitivo, que precisa ser amplamente debatido. Esse é o ponto. Não dá para o parlamento brasileiro ficar aprovando coisas sem avaliar devidamente o seu mérito, os seus prós, os seus contras. Ouvir a esquerda, mesmo estúpida como ela se pronuncia, como é que a esquerda pode ser contra a anistia se ela só existe hoje no Brasil porque a anistia de 1979 a permitiu? Como é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem o desplante de dizer, de antecipar que se a anistia chegar para ele, que ele vai vetar? Ô Lula, 1979, tem imagens aí de você com a camisetinha da anistia. E o mais grave, Lula, você ainda é beneficiado pela anistia até agora. Olha, faz um exame de consciência profundo, dá só uma olhadinha assim para baixo no seu contra-cheque. Seu contra-cheque você recebe como anistiado político, presidente Lula. Então não passe essa vergonha de dizer que você vai vetar a anistia. E para com essa história também. Tá com medo do Bolsonaro por quê? Tem medo de disputar a eleição com o Jair Bolsonaro, de não ser reeleito? Pô, deixa o Bolsonaro participar da eleição, para com isso. Tá com medo de quê, Lula? Não se garante? Não confia no seu taco? Então, esse é o ponto. Anistia para todos, é hora de pacificar, é hora do Brasil recolocar-se novamente no eixo da possibilidade de termos um reequilíbrio institucional. Hoje, esse módulo tirania tupiniquim já deu, só está destruindo o Brasil, só está gerando ódio, só está gerando vingança amplificada. Lula começou com a vingança, o sistema de poder, o judiciário, deu sequência a ela e agora chega, ninguém aguenta mais. Então, tem uma maioria expressiva no Congresso que quer essa anistia aprovada. E, um detalhe fundamental, se ela for aprovada no formato de proposta de emenda constitucional, como já nos lembrou, até inclusive no Café com a Gazeta, o jurista Ives Gandra da Silva Martins, o Supremo não tem como dizer que essa anistia é inconstitucional. Aliás, o Supremo novamente cometeu o erro de já antecipar que a anistia é inconstitucional na fala de ministros. Isso não poderia ter acontecido. Você não pode prejulgar o que vai chegar para você apreciar. Então, vejam, é uma série de equívocos que não podem ser aceitos como normalidade pela sociedade brasileira. Então, a anistia ampla, geral e restrita é uma necessidade. Tem voto suficiente para aprovar em proposta de emenda constitucional. A vitória de ontem por 311 votos mostrou que existe essa margem. Então, é hora da pacificação, é hora do Brasil voltar a se encontrar com ele mesmo e com a possibilidade de reconstrução de uma democracia de verdade,
via anistia. É apenas o primeiro passo. A gente tem um monte de passo ainda para dar, Lucas Saba. Boa, Serrão. Bom, vou levar agora a Anne Dias também. Anne, temos então finalmente aprovado a questão da urgência. Agora começa a se discutir o corpo do texto, né? Temos ali um texto padrão, então eu já gostei logo de cara do que eu vi, porque eles pegam não só... Porque a gente sabe que no Brasil o que mais tem é malabarismo jurídico, principalmente com esse STF que nós temos. Então, não é só o pessoal que estava no 8 de janeiro. Eles pegam ali um lapso temporal de manifestações de quase 6 meses, começando em outubro, indo ali até fevereiro ou março. Então, para ficar lá assim, não, mas tinha o pessoal do 8 de janeiro, mas teve dezembro também, mas né, aí começa. Então, para não ter um desgaste à toa, eles aumentaram esse prazo, esse tempo aí do PL da anistia. Quem votou contra foram eu estava vendo aqui, mais de 160 deputados, a maioria de esquerda, zero novidades, então PV, Rede, PCdoB, PSOL, PT, mas tiveram alguns deputados do Centrão que foram na onda ali do governo, não sei se pingou emenda, então teve um pessoal PP, teve pessoal MDB, não foi só o pessoal da esquerda, aquele pessoal que se diz Centrão e que no ano que vem vai dizer que era oposição ao Lula. Mas, Anne, queria saber de você, passo importante para aprovação, não? Perfeito, Lucas. E aí, eu acho que é importante também a gente analisar o que o Sóstenes falou e também em relação aos partidos, né? Porque ele agradece ali no discurso dele uma série de partidos que foram influentes para esse momento, mas como você bem mencionou, tem partidos citados pelo Sóstenes que não votaram a favor da anistia, como é o caso do MDB. Você citou o MDB ele orientou o voto não, porque diz que quer votar uma redução de dosimetria da pena ao invés da anistia. MDB citado nominalmente pelo Sóstenes. Um outro partido, Lucas, que eu acho que merece destaque é o Podemos, né? Ele agradece ali também o Podemos, os esforços do Podemos, mas o Podemos abriu a bancada. E abriu o voto, né? Liberou a bancada para votar como quisessem. E aí do Podemos, eu também fiquei refletindo quando eu estava assistindo que quem estava ali representando o Podemos era o deputado aqui do Paraná, o deputado Rauli. E é um momento bom para a gente refletir sobre os abusos do judiciário, né? Porque, para quem não sabe, o Rauli, salvo engano, fez 11 mil votos, uma quantia muito baixa, assim, para ser deputado federal. E como que ele foi eleito? Porque o Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado do estado do Paraná, com 350 mil votos, foi cassado por não foi pelo STF, não foi pelo TSE, um judiciário, né, que a gente tem falado há muito tempo sobre os abusos do judiciário. Foi uma cassação completamente ilegítima e injurídica que afastou o mandato do parlamentar mais votado do estado do Paraná e colocou ali o Rauli, que não sei o quanto de influência ele tem dentro do partido, mas liberou a bancada do partido, inclusive a presidente do partido, Renata Abreu, se absteve nessa votação. Então eu trago essa reflexão para a gente entender até onde vai os abusos do judiciário, porque às vezes a gente esquece de situações que com certeza o Deltan ali com seus 350 mil votos teria feito uma pressão interna maior no Podemos e quem sabe teríamos um resultado diferente vindo do Podemos, já que um deputado de extrema relevância com muito voto perdeu ali o seu mandato, perdeu a sua influência política por uma decisão judicial. E aí quem nos representa, né, falo nós porque estou no Paraná também, mas claro, é um deputado federal que acaba representando todos os brasileiros, é um deputado que primeiro que não tem o voto suficiente para ser deputado, então teve, como eu disse, pouco mais de 10 mil votos e hoje está lá sendo deputado federal e o partido que não consegue se posicionar de maneira firme numa pauta de extrema relevância, né? Renata Abreu, a gente sabe como ela anda em cima do muro. Então, extremamente complicado essa situação do Podemos. Mas eu acho, Lucas, que foi muito interessante essa votação, também assisti do início ao fim, ali a comemoração, os discursos de esquerda que a gente já está acostumado, o que também é um ponto de alerta, até para a questão de narrativa, né? O que vão tentar colocar como narrativa é a associação constante dessa anistia com ditadura militar. E a gente tem que deixar muito claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
que os abusos que aconteceram na ditadura militar, que, enfim, já foram anistiados, não tem relação alguma com os atos do dia 8 de janeiro, que não se trata de uma anistia, de um perdão por uma tentativa de golpe, não foi o que aconteceu. A gente está falando de pessoas, inclusive algumas que nem manifestantes eram, caíram de paraquedas ali na manifestação, estavam prestando algum serviço, mas, claro, teve manifestantes políticos que foram presos com a justificativa de que eles estavam tentando dar um golpe militar. Quando a gente observa a lei, não tem força alguma para chegar perto de uma tentativa de golpe militar. Não tem como a gente punir alguém por falar que eventualmente eles tinham pensamentos golpistas. Não tem, o direito brasileiro não permite esse tipo de julgamento, esse tipo de condenação. Sem contar a questão de organização criminosa armada, né? Que além de não ter armas, não tem os requisitos que se configuram uma organização criminosa. E aí, quando a gente fala em dano do patrimônio público, é claro que aqueles que forem identificados como as pessoas que de fato danificaram poderiam ser condenadas por esse dano, apenas pelo dano do patrimônio público. Mas não foi o que aconteceu. Eles colocaram todo mundo, milhares de pessoas, no mesmo pacote e condenaram todas essas pessoas por 5 crimes que não tem provas. Não tem como a gente dizer que a Débora do Batom queria dar um golpe de Estado. Não tem como. Então é importante a gente deixar isso muito claro, porque foi a tentativa da esquerda ontem durante os discursos. Queriam associar a anistia com ditadores, quando não tem nada a ver. A gente está falando de pessoas que têm o direito, devem continuar tendo o direito de se manifestar politicamente. Se manifestaram e terminaram na cadeia. Então, por isso que essa anistia é extremamente relevante. Claro, o texto vai mudar bastante, não vai ser o texto que a gente viu, mas esse passo é fundamental para mostrar ali uma força do parlamento. E, inclusive, isso vai intensificar ali a disputa entre poderes, né? Porque isso acontece uma semana depois do julgamento do Bolsonaro, o julgamento em que os ministros falaram que qualquer anistia é inconstitucional. E aí a gente tem o parlamento eleito democraticamente com 311 votos, votando algo que vai desagradar ao STF. Mas, claro, quando a gente vive num país democrático, os poderes têm que ter esse direito e têm que ter essa representatividade. Mas que vai acender uma faísca ali no STF, isso é nítido que vai, né, Lucas? Pois é, Anne Serrão, a quem nos assiste, agradecendo o carinho da audiência de vocês, um superchat do Maurício Souza, ele diz que é tudo encenação, porque o Lula vai à ONU e tem medo de tomar ali uma bronca pública de Donald Trump. Eu acho, viu, respeitando todas as opiniões, Maurício, mas eu acho que nada tem a ver com o chefe do executivo, essa votação de ontem, embora eles tenham feito uma força monumental para que não fosse pautado. E agora a gente vai discutir o quê? Os bastidores. O primeiro passo foi dado, um passo importante para a votação, agora essa questão da urgência. Mas existe um acordo nos bastidores entre o Centrão, o STF, o Poder Executivo. Por quê? Vou levar esse tema aqui ao Serrão. Serrão, a gente sabe que esse pessoal do Centrão dá nó em pingo d'água. O que nós temos agora é o seguinte, eles começam a fazer aquela contenção de danos. Bom, agora me parece que o PER da anistia vai ser aprovado. Então o que a esquerda, Lula e seus ministros vão fazer? Já que vai ser aprovado, eles vão fazer de tudo para tirar o Bolsonaro dessa. Isso é claro. Então veja, havia ali um projeto, por exemplo, do Major Vitor Hugo, ex-líder do governo Bolsonaro. Escantearam, falaram, não, a gente quer pautar de alguém do Centrão. Marcelo Crivella, lá do Rio de Janeiro, do Republicanos. E aí eu me pergunto, olha o poder do Republicanos. Presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos. Quem vai ser, o texto a ser aprovado deve ser o de Marcelo Crivella, do Republicanos. Aí eu pergunto, e o governador Tarcísio? Já foi a Brasília 3 vezes. É partidário, é colega deles. Será que vai intervir nisso? Aí fica a pergunta, porque o que corre ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados em Brasília é, para o projeto do Crivella ser aprovado, haveria ali uma anistia a todo mundo que esteve na praça dos 3 poderes no 8 de janeiro, então a Débora, todo mundo que estava ali, esse pessoal vai ser anistiado, também não é por menos, muitos estão presos há 2 anos e meio, desde o 8 de janeiro, alguns exilados na Argentina, mas o alto escalão do governo Bolsonaro ficaria de fora. Bolsonaro, o general Heleno, Braga Neto, os ministros, o próprio deputado Alexandre Ramagem. E que aí haveria um acordo
para que Bolsonaro é agora condenado, ficaria em prisão domiciliar. Algo, vamos dizer assim, mais confortável. Claro que a direita não vai aceitar isso. E aí, como é que fica tudo isso, Serrão? Pois é, até então, até ontem à noite, eu também acreditava nessa possibilidade aí da anistia light ser aprovada, ser digerida. Mas eu perguntei para o próprio Marcelo Crivella e ele garantiu. Ele defende uma anistia ampla, geral e restrita. E aquele texto de ontem que passou foi apenas para passar, para permitir que a anistia ganhasse tramitação de urgência, sem precisar passar pelas subcomissões. Então, o que vem agora vai ser o resultado de quê? Da pressão popular e da pressão política, que a oposição da direita conservadora tem condição de exercer. No Republicanos, você tem uma presença acachapante e importante do Tarcísio de Freitas, né? E ele é o grande ponto de toda essa história. O que está querendo grande parte do Centrão? Vamos lá. Grande parte do Centrão quer o mesmo que Lula. Eles não querem Bolsonaro na disputa de jeito nenhum, tá? Esse é um dado concreto da realidade. Só que tem um outro ponto. Eles querem Tarcísio de Freitas como candidato. Só que quem não quer ser candidato a presidente é o Tarcísio de Freitas. Ele só iria para essa em ultimíssimo caso. A prioridade do Tarcísio é reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Então, você tem um Tarcísio que não quer ser candidato a presidente, um Tarcísio que apoia Jair Messias Bolsonaro, que defende a anistia para ele, tem no Republicanos o Marcelo Crivella e grande parte dos republicanos que também quer a anistia ampla, geral e restrita, mas você tem uma outra parte no próprio Republicanos, também no Centrão, que não gostaria de ter Bolsonaro na jogada. Então esse é um ponto concreto, é um dado objetivo da realidade. E boa parte dessa base do Centrão, ela gostaria de ter um outro tipo de candidato, e aí agora eles vão trabalhar para inventar esse candidato. Tarcísio não quer, então vai ter que ser alguém parecido com o perfil do Tarcísio. Aí vem aquelas 1000 costuras possíveis em nome de Ratinho Júnior, de Zema, de Caiado, de outras possibilidades. Mas a eleição presidencial ainda estamos a 1 ano dela. Então, não podemos ter ejaculação precoce para definir o que pode, o que não pode, o que vai acontecer ou não. O próprio Lula, ele, claro, a gente sabe que ele está com o módulo reeleição ativadíssimo, mas nem ele tem a garantia de que vá disputar a reeleição. Tem muita água para passar ainda embaixo dessa ponte. E tem muita gente querendo derrubar a ponte. Ontem o MDB, quando tirou a liderança do MDB, tirou a possibilidade do apoio à urgência da anistia, ficou claro que esse MDB está jogando do outro lado, está jogando do lado de Lula, né? Isso aí ficou evidente demais. Só que isso demonstra uma incoerência absoluta. Como é que fica aqui o caso de São Paulo, por exemplo, em que o MDB conseguiu eleger o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o apoio explícito bolsonarista. Mas tem toda uma traição no ar. Ontem, duas falas ontem que circularam nas redes sociais deixaram clara que tem aí uma bronca total e tem um golpe armado para tirar o Bolsonaro da jogada. Um foi José Dirceu de Oliveira e Silva, dizendo que tem muita gente que o Centrão não quer Bolsonaro como candidato. Dirceu não está errado, não. O Centrão não quer Bolsonaro como candidato mesmo. E o outro que também disse isso de uma outra maneira, falando até de traição que Bolsonaro está sofrendo, foi o vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo, que gravou um vídeo de dentro do metrô para lamentar o quanto tem gente ingrata a Bolsonaro, que se elegeu com o apoio dele, mas que não lhe está lhe hipotecando o devido apoio nesse momento difícil. Então, temos que analisar o cenário, os bastidores, Lucas Saba, para a gente ter certeza do que vai acontecer. Por enquanto, o importante é que foi dado o primeiro passo para a pacificação, que foi a urgência da anistia. Agora vem tiro, porrada e bomba para definir qual vai ser a modelagem dessa anistia, aquilo que eu e você temos discutido aí todo dia. Qual é o texto? Qual vai ser a versão final?
Eis a questão, Lucas. Zé Serrão, aliás, teremos daqui a pouco a presença aqui do deputado federal, ele que é relator do PER da anistia na CCJ da Câmara, então o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil do Sergipe, e há uma expectativa de qual dos textos, né? Anne, depois da Anne, nós vamos exibir aqui na nossa super televisão quem votou contra, quem votou favorável, etc., até para entender quando o mérito do projeto for aprovado, de quem dá para esperar alguma coisa e quem não dá. Agora, Anne, eu, apesar desse acordão, queria que você falasse desse acordão, mas eu sempre sou otimista e prefiro olhar para o copo meio cheio. Veja, foram mais de 60 votos, ou seja, foi uma gordura muito grande, muito boa, eu diria. Realmente mostra mais uma vez a dificuldade de Lula e seus aliados colocarem o capital político deles, do governo, na Câmara, Anne. Perfeito, Lucas. Eu acho que é essa análise que a gente tem que fazer agora mesmo. Como você falou, ainda tem chão para rolar, né? Ainda tem essa questão de que devem mudar um pouco o texto, talvez excluir o Bolsonaro, mas é um passo extremamente relevante e importante da gente entender o que está acontecendo no nosso país e olhar para o além, né? Não é só sobre essa votação da urgência, é o que isso significa no Brasil no dia de hoje. Então, a gente está falando de um momento em que o Supremo Tribunal Federal está assumindo o controle de basicamente tudo. Ontem, né, Lucas, a gente discutiu a triste fala do Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, que é algo lamentável, que eu fiquei realmente triste quando eu vi aquela fala, dizendo que não adianta pautar impeachment de ministro porque o STF vai barrar porque isso é inconstitucional. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se vocês tentarem fazer qualquer coisa para afastar o nosso poder de comandar o país, a gente vai dizer que isso é inconstitucional, porque a gente tem a caneta, eles têm o super trunfo, eles decidem tudo no fim das contas, né? Eles mandam nas regras do jogo. Então isso é algo assim de se lamentar, porque não tem para onde correr. Mas aí, por outro lado, no dia de hoje, a gente está discutindo que um dos poderes, um poder eleito, né, democraticamente eleito, que tem extrema representatividade, legitimidade, com algumas exceções, como eu citei anteriormente, o caso do Raul, mas são exceções que infelizmente acontecem, mas a grande maioria desse parlamento, ele é legítimo. Esse poder demonstra insatisfação com o poder judiciário, e aí de uma maneira clara, de uma maneira assim que não deixa dúvidas, de mostrar quem está se posicionando de maneira contrária, inclusive com pressão, inclusive com foro privilegiado do STF, tendo ali vários processos dos deputados federais para julgar, inclusive com as emendas parlamentares que foram liberadas no início dessa semana. Justamente, né, o governo federal liberou mais de 3 bilhões em emendas parlamentares para tentar controlar o Congresso, e ainda assim o Congresso, com uma maioria esmagadora, consegue aprovar a urgência desse projeto. E se a gente for observar, foi assim recentemente em vários momentos. Quando o Congresso voltou, por exemplo, o bloqueio do decreto que queria aumentar imposto, aumentar o IOF no Brasil, o Congresso também votou dessa maneira, também com uma votação esmagadora e histórica. Isso também aconteceu na primeira vez que a urgência foi pautada do PL da anistia, do outro texto, que foi no início do ano, também com uma maioria esmagadora, ela foi aprovada no Congresso, assim como a suspensão do processo contra o deputado federal Alexandre Ramagem também foi pausada com uma maioria esmagadora no Congresso. Ou seja, felizmente, hoje a gente tem um Congresso jogando do nosso lado, um Congresso que se posiciona, que não tem medo de defender assuntos difíceis, né? Porque, querendo ou não, eles estão chamando nós de ditadores, eles estão nos chamando de golpistas. Então não é simples se posicionar e defender. Claro, a verdade tem que ser esclarecida, o que a gente espera dos parlamentares é coragem, é posicionamento e é a tentativa de inverter essa narrativa. Então, quando a gente vê essa votação, algo de bom a gente consegue extrair disso. Temos alguém nos representando. Mas, por outro lado, é claro, a gente sempre tem que estar de olho naqueles que não votaram. É necessário fazer pressão nesse momento, aqueles que se abstiveram dessa votação ou que votaram contra, que estão naqueles partidos mais de centrão. Observem os votos dos deputados dos seus estados, vejam aqueles que não votaram, que se recusaram a se posicionar em pauta importante e cobrem agora, cobrem depois, ano que vem é ano de eleição. Todos eles vão querer voltar para a urna, todos eles vão precisar do seu voto. Então, assim como a gente falou a mesma coisa quando a gente estava contabilizando a quantidade de votos para a abertura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, dos senadores, a gente quer falar agora de novo. Vejam quais deputados dos seus estados não votaram,
cobrem, vão nas redes sociais, questionem e, claro, lembrem disso em outubro do ano que vem, porque quem decide quem fica e quem não fica somos nós e a gente só vai permitir que fiquem aqueles que merecem sentar naquelas cadeiras. Pois é, Anne, você não pede, você manda, assim como o pessoal da nossa audiência. O pessoal pediu pra gente colocar aqui quem votou sim, quem votou não, né? Ontem na votação do requerimento de urgência, e é importante a gente falar o seguinte, bom, nós temos aqui então o quórum da votação, 482 de 513, então nem todos participaram, sim 311, a gente já falou, não 163. Essa tela aqui, inicial, ela já é muito importante, por quê? Vamos lá, ó, a orientação das lideranças, o que significa isso? Ó, aqui, ó, federação, PT, PCdoB, PV, quem que é o líder ali, por exemplo, do PT? Lindbergh Farias. Então ele fala, ó, quem for do PT tem que votar não. O que que acontece? O que que acontece se essa pessoa, por exemplo, votar sim? É infidelidade partidária, ela pode ser expulsa. E o mesmo vale para os outros partidos que orientaram votar sim ao pé da anistia. Então o Novo, tá aqui o Avante, Solidariedade, o PL. Vamos dar uma olhada nessa lista. Pode soltar, Youssef? Vamos colocar em tela cheia e soltar o vídeo aqui para o pessoal dar uma olhada, sobretudo aqueles que votaram não. Pode soltar para quem está em casa e acompanhando com a gente, ó. Então o verdinho é o sim, então todo esse pessoal aí tá votando sim, aí começam os nãos, ó. Pode pausar para a gente dar uma olhada? Dá uma olhada, não. Ó, Rafael Brito, Ricardo Maia, Yuri do Paredão, Nelinho Freitas, Isnaldo Júnior, pode ver, ó, MDB, porque vamos dar uma olhada nos partidos. MDB, 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 Ricardo Nunes, hein, que estava no 7 de setembro, prefeito de São Paulo. Pode descer, Youssef, vamos ver quem mais. Hildo Rocha, MDB, mais MDB, Manuel Pereira, Andréia Siqueira, ó lá, José Andrade, tudo MDB ali, por enquanto não. Mais MDB, a Duda Ramos, mais MDB, ó, Fábio Teruel, Baleia Rossi, presidente lá do partido, um dos, Alice Portugal, aí começa o pessoal da esquerda, PCdoB, PDT, ó, aí não tem muita novidade, PDT, ó, tudo do PDT, por enquanto não, aí o pessoal do PL, tudo sim, seguimos aqui, ó, o pessoal do PL em massa, são quase 100, né, então é bastante, ó lá, votaram em bloco, ó, dá uma olhada, tudo sim, não teve nenhum Romário por enquanto, hein? Ó, todo mundo sim lá, tudo verdinho, gabaritando ali. Vocês acompanhando com a gente o voto de cada deputado, um por um, ó. Todo mundo do PL. Dá uma olhada lá, ó. Aí, ó, pode pausar. Nós temos aí, ó, PP, ó, Ciro Nogueira. Alô, Ciro Nogueira. Olha lá, ó, Socorro Neri do Acre, PP. Daniel Barbosa, PP de Alagoas. Zé Adriano, PP do Acre. Pode soltar, Youssef. Aqui, ó, nós temos mais um PP do Maranhão votou não, mas a maioria do PP votou sim, tenhamos que ser justos. Mais um PP, ó o Fausto Pinato que teve aqui, votou não. Aí PSB, bom, pode soltar. Aí nós temos PSB de São Paulo, todo mundo, pode pausar aqui, ó, PSD, alô Gilberto Kassab, ó lá, que tava apitando o jogo do governador Tarcísio, Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, dá uma olhada. Charles Fernandes, Gabriel Nunes, Paulo Magalhães, ó lá, Célio Studart, o Diego Coronel lá da Bahia, pode soltar isso aí, tudo PSD, ó, Luiz Fernando, Castro Neto, ó lá, Laura Carneiro, tudo PSD por enquanto, vocês estão vendo os partidos, né? Ó, PSDB, pode pausar aí, PSDB, aliás, nem sabia que ainda existia, ó lá, PSOL, aí é tudo pessoal da esquerda, pode soltar, aí zero novidades, PT, agora vai ser o PT em bloco, todo mundo não. Por enquanto o PT e PL em bloco. Acho que o Novo também, todo mundo foi sim em bloco. O PSOL também foi em bloco, todo mundo não. Dá uma olhada, ó. Esses são 163. Aí volta aqui a questão do Podemos. Ó o Podemos, ó. Pausa aí, Youssef, pausa. Eu me pergunto o seguinte. Aqui nós temos uma situação no mínimo curiosa. Por quê? Podemos, a maioria foi sim. Mas dá uma olhada. Renata Abreu, é de São Paulo, abstenção, presidente do partido. Abstenção a Bruno Ganem, de São Paulo. Veja, abstenção, onde estava esse pessoal? Em Nárnia? Não é possível. Ou é sim ou é não. A pessoa até agora, depois de tudo que ela está vendo, ela ainda não descobriu se ela é contrário ou se ela é favorável ou é contrário. Não é possível.
Isso, a presidente do partido, o partido inteiro foi sim. E a presidente do partido não sabe o que ela vai decidir, a presidente do partido, então sai do partido, né? Porque, ó, Rede, o Túlio lá da Fátima Bernardes, ó lá, vamos lá, republicano sim, republicanos é interessante a gente ver. Partido Governador Tarcísio, alô, pastor Marcos Pereira, presidente nacional, pode soltar, Youssef. Olha lá, todo mundo sim, votou em bloco também. Ali, ó, opa, temos um não ali, Fernando Monteiro, do Republicanos, um não. Solidariedade, um não. A União Brasil, pode parar, Youssef. União Brasil, nós tivemos 3 nãos, um deles, Luciano Bivar. Luciano Bivar, alguém que lá atrás queria que o Bolsonaro saísse candidato pelo partido. Soltamos. Vamos lá. Olha lá, o pessoal, e aí acabou. Nós tivemos lá em cima também o novo, que passou rapidamente, é uma bancada menor, mas também todo mundo votou sim. Vamos colocar o Serrão aqui, porque esse é o assunto do dia, não faz mal se a gente colocar mais tempo nesse assunto. Serrão, quer comentar de alguém, meu amigo, desses votos em bloco? Tivemos ali a presidente do Podemos, o partido inteiro, acho que esqueceram de combinar com a Renata Abreu. Aí nós tivemos MDB, por exemplo, muita gente do MDB votou não. Será que é porque tem 2 ministérios no governo? Enfim, o próprio líder lá, Baleia Rossi, votou não. Então, queria que o que mais chamou a atenção desses votos contrários, Serrão? Posso ajudar o PT? Porque o PT reclama, esse Serrão só fala mal da Petelândia. Então vamos ajudar o PT. O PT, uma manchete para o PT em cima desse quadro que Lucas Saba acabou de mostrar agora. Manchete para o jornal do PT. Nem Eduardo Bolsonaro votou na anistia do pai. Só que não é para rir, não. É para chorar. Tá lá, Eduardo Bolsonaro não pôde estar aqui para votar a urgência da anistia. Isso é triste, né? Muito triste. Isso é sério, né? É muito sério. Isso é gravíssimo. Então, aquele não do Eduardo Bolsonaro ali registrado é um não que a gente tem que chamar a atenção para ele. Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo o seu papel político. Ele agora, graças à grandeza da Caroline de Tony, ele vai ser líder da minoria no Congresso e não vai perder o seu mandato em função disso, não terá suas faltas computadas para manter o seu mandato. Então, o Eduardo não pôde votar ontem nessa urgência da anistia. Mas ele estava presente ali, todo mundo que estava ali representando a vontade de ter a anistia para todos. A anistia para o Bolsonaro é uma consequência natural da situação. Não pode haver uma anistia tirando o Bolsonaro de fora disso. Não dá para entender. Agora, falando sério novamente, um outro nome que me chamou a atenção, talvez não tenha votado, talvez não estivesse presente ontem, eu confesso que eu não o vi, é Aécio Neves, do PSDB. Aécio Neves é um outro nome que aparece ali com destaque entre aqueles que não votaram, não apresentaram ali, ou aparecem como votando não, né? Porque certamente ou não estava ali, ou então foi uma votação equivocada, já que a própria bancada do PSDB majoritariamente votou em favor da urgência. Então são questões aí que ficam incompreensíveis. Não dá para aceitar que o neto de Tancredo Neves cometa a incoerência agora de votar contra a anistia. Não tem lógica nenhuma disso estar acontecendo. Mas tá ali, é um nome que também merece destaque. E Hugo Mota, tem um dado ali final na participação, tem um númerozinho ali, o número 1 que aparece ali no placar da votação, aquele número ali é o do presidente. O presidente pode se abster de votar. E Hugo Mota não votou, ficou em cima do muro. Mas Hugo Mota, flamenguista, você está de parabéns, pelo menos, depois de muita pressão, você colocou a urgência em votação. Pelo menos você vai poder dizer, cumpri a promessa de colocar a anistia para votar. Cumpriu. Lula não gostou, o Supremo detestou, mas o povo aceita a sua desculpa. Pois é, dá uma olhada no Alexandre Ribu. Serrão, que brilhante o seu comentário, é por isso que ele está aqui com a gente dia sim, dia também, viu? Bom, vou levar a Anne Dias. Anne, queria também o seu destaque sobre essa votação.
nós tivemos alguns partidos, eu falo que tem algumas pessoas que não nos decepcionam às vezes, é sempre, né? Então, por exemplo, alguns ali do Centrão, MDB, mais do mesmo, né? Pingou cargo em ministério, pingou emenda, eles vão pro lado, e essa turma, atenção, ano que vem, na hora de fazer campanha, eles vão falar, não, a hora que eles veem que o governo Lula tá derretendo na questão das pesquisas de imagem, não, governo, nunca. O cara foi ministro 3 anos de 4 do governo, e ainda tem a cara de pau de falar isso. Mas tudo bem, e aí nós tivemos alguns ali, então, por exemplo, mas nós também temos que falar, muitos partidos do Centrão, alguns deles, por exemplo, União Brasil foi quase em massa pro sim ali, né, que aliás lançou o pré-candidato o Ronaldo Caiado à presidência da República. Então, nós tivemos alguns partidos ali que corresponderam, e a questão é, muita cautela com o Hugo Mota, sabemos que ele acende uma vela a Deus e ao diabo. A direita disse que pautaria o PL da anistia na primeira oportunidade. Está na presidência há 7 meses, agora que pautou a urgência, se quer o mérito. E para a esquerda ele disse o quê? Não, a primeira lixeira que eu ver, eu tá com esse projeto aí, Anny. Pois é, né? É isso que a gente reforça. Faz um tempo que a gente escuta que esse projeto vai ser pautado e agora foi só a urgência. Detalhe é que um outro texto já tinha sido aprovado a urgência um tempo atrás. Então é claro que a gente vai ficar de olho e que isso não significa tanto assim, né? É importante, é um aceno de extrema relevância, claro, mas isso está sendo prometido há muito tempo. E agora, finalmente, a gente conseguiu ver um pequeno avanço, mas claro, vamos ficar cobrando ainda mais. Você citou, Lucas, a União Brasil, também é importante a gente destacar que a União Brasil que desembarcou da base governista, né? Inclusive, o ministro lá deixou o seu cargo como ministro, que também mostra ali o enfraquecimento do governo federal e essas pautas ganhando força, né? Com mais um partido apoiando. E aí, Lucas, só para não falarem também, como disse o Serrão, que eu só falo mal das pessoas e só critico, eu quero trazer os meus destaques positivos da votação de ontem, porque eu assisti, gostei muito de certos discursos e quero destacar aqui 3 nomes que eu acho que são nomes que estão lutando muito para o avanço não só dessa pauta, como de várias pautas relevantes para o Brasil, e a gente tem que valorizar isso e entender quem está jogando no nosso time. Então, primeiro o deputado Zucco, né, do Rio Grande do Sul, que fez um baita discurso ali, levou ali uma galera atrás dele na hora que ele estava na tribuna falando, mais pessoas que representam também a oposição, trouxe um discurso assim de extrema relevância e impacto, inclusive com uma frase ali finalizando, ele disse o seguinte, que tentaram nos enterrar, mas esqueceram que somos sementes, ou seja, falando que vai multiplicar cada vez mais esse apoio e a gente vai crescer em número. Então o Zucco tem feito um trabalho ali excelente na oposição, defendendo não só essa pauta, como várias relevantes. Eu queria destacar o discurso dele. E outros 2 também que fizeram um discurso em conjunto, representando o Partido Novo, foi o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Luiz Lima. Marcel Van Hatten do Rio Grande do Sul, Luiz Lima do Rio de Janeiro. Os 2 trazendo também a relevância da pauta, o destaque, trazendo as injustiças, né? Reforçando sempre quais são as injustiças que estão acontecendo nesse caso e se posicionando de maneira firme para defender uma pauta relevante. Então também queria trazer o meu destaque positivo ali para o deputado Marcel Van Hatten e Luiz Lima, que fizeram um trabalho brilhante, não só nesse momento, como também são membros da CPMI, do INSS, e também toda oportunidade estão lá apontando os erros, trazendo ali luz às questões que estão ofuscadas e se posicionando sempre. Então, para não dizerem que eu só falo mal, também quero falar bem de quem está nos representando e, claro, a gente vai dar esse destaque sempre que possível, né, Lucas? Pois é, Anny, e fazendo um combinado aqui com a nossa audiência que nos prestigia no café, segunda a sexta-feira, das 7 às 10. Lucas, quero saber quem votou sim, quem votou não, como está a atualização do PL da anistia. Falamos disso todos os dias aqui no café, então podem voltar os outros dias também, quem está chegando pela primeira vez, porque aqui vocês vão ter acesso a todas essas informações de maneira muito transparente, tá legal? E agora, uma notícia não tão boa assim, atualizando o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa produção entrou em contato com o médico responsável pela última cirurgia do ex-presidente, ele que fez 7 cirurgias desde a tentativa de homicídio, da facada em 2018. Aliás, quem mandou matar Bolsonaro, né? Aquela história do Adélio Bispo ficou muito mal explicada, mas enfim.
E nós conversamos com Cláudio Birulini, ele disse que assim que ele tiver uma trégua, ele virá aqui nos nossos estúdios em São Paulo, ele já veio, é um médico extremamente atencioso, tenho certeza que o ex-presidente está nas melhores mãos possíveis, e o ex-presidente havia sido internado porque ele estava com episódios de vômito, tontura, a pressão baixou, não estava se sentindo muito bem. E vale lembrar também que ele tinha ido ao hospital no último domingo para tirar algumas manchas na pele, 8 delas. Em 2, aí mandaram para biópsia, 6 não tinham nada, agora 2 foi detectado sim um câncer de pele. E segundo o doutor Birulini, ele disse que esse câncer de pele, ele tem vários níveis. Não é dos mais simples, mas também não é dos mais complexos. Fica ali numa questão intermediária. Perguntamos a ele também se o ex-presidente precisaria fazer algum tipo de tratamento especial. Ele falou não, que o tratamento mesmo é a retirada dessas manchas, e o que mais preocupa o médico nesse momento realmente são os episódios ininterruptos de soluço, vômitos, a pressão arterial que tem oscilado muito, e ele também, assim como o hospital deve estar, nos mandou uma nota oficial e mais técnica de tudo isso que eu falei aqui. Então vamos ler aqui para vocês que nos acompanham. O ex-presidente Bolsonaro foi admitido no Hospital Deve Estar no dia 16 de dezembro, devido a um quadro, como eu disse, de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal. Aí isso é uma questão para se falar. A questão renal do ex-presidente também preocupa a equipe médica. Após hidratação e tratamento de medicamentos por via endovenosa, ele teve uma melhora. O laudo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas in situ em 2 das 8 lesões removidas, ou seja, em 2 foi detectado o câncer de pele, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Ele recebeu alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico. E evidentemente que o doutor disse sim, que toda essa situação que ele está passando, esse estresse da prisão domiciliar, evidentemente que isso mexe muito, sobretudo com a pressão arterial do ex-presidente, e que apesar de estar em casa, ele segue falando diariamente com o doutor Cláudio Birulini. Vou falar também com o Jorge Serrão. Serrão, sempre conversamos muito aqui nos bastidores do estado clínico do ex-presidente. O Serrão também é alguém que está em contato quase que diário com o médico do ex-presidente. Serrão, o que você pode dizer sobre a saúde do ex-presidente, que preocupa muita gente? Só que o meu contato diário com o médico é para levar bronca, porque eu não faço os exames que eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer, eu juro, eu prometo, eu farei em breve. Estamos abrindo buraco na agenda para isso. Agora, cuidar da saúde, falando sempre muito sério sobre isso, tem que ser uma prioridade de cada pessoa. Fundamental. O Bolsonaro, infelizmente, ele descuidou demais da dele, ele não se alimentava direito, a vida é pesada demais, é um jogo muito complicado, mas agora, desde que ele fez a cirurgia pesadíssima, 12 horas de cirurgia com o Dr. Cláudio, que ele tem que se cuidar mesmo, não tem essa. Só que, coincidentemente, depois dessa cirurgia, o mundo também desabou sobre a cabeça do Bolsonaro. Então é absolutamente compreensível. Você imagina alguém em prisão domiciliar, qual é a pressão psicológica sobre essa pessoa? Aí você vai querer que ela esteja com a saúde 100% normal? Tem que ser um milagre absoluto para isso acontecer. Por mais homem de ferro que o Jair seja, né, ninguém tem condição de esperar disso de um ser humano. Então, o que Jair precisa agora é acalmar, não sei como. Ontem, com certeza, essa votação da urgência da anistia deve ter dado um alento para ele muito grande. A quantidade de soluço ontem deve ter diminuído dramaticamente, com certeza absoluta, em função dessa boa notícia. Mas o Jair Bolsonaro tem que suportar a pressão, tem que cuidar da saúde como ele nunca cuidou antes. Tem uma dieta rigorosa chatíssima para seguir, tem um negócio de ficar em casa sem poder fazer nada, preso. Imagina
O cara preso sem ter cometido um crime. Isso é o fim da picada. Então esse sentimento vai destruindo, vai afetando o moral, a capacidade da pessoa de resistir. Não é fácil isso. Então, Jair Bolsonaro agora tem que priorizar a sua saúde. Sobre essa história do câncer, o Jair tem câncer muito mais sério para enfrentar, que é o câncer da perseguição, o câncer da juristocracia, o câncer da tirania. Esse de pele, você vai lá e tira de letra. Os outros cânceres que o Brasil precisa enfrentar, e especialmente o Jair ainda vai ter de encarar, é que não são fáceis, Lucas Saba. Esse o médico não resolve. Também a Anne Dias. Anne, fique à vontade para comentar essa questão da saúde do ex-presidente. Lembrando que na última vez que ele teve alta hospitalar, ele ficou parado por 5 minutos na frente, ali na porta do hospital, ouvindo algumas pessoas cantando o hino nacional brasileiro. E aí o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Penal se justificasse. Então, meu senhor, minha senhora, você que tem 70 anos, você que já passou por 7 cirurgias, tem uma saúde frágil, acaba de ter alta de uma internação, foi diagnosticado com câncer de pele. A orientação do médico / ministro Alexandre de Moraes é: assim que você sair do hospital, corra, saia correndo. Ah, eu não posso, então senta numa cadeira de roda e manda alguém te empurrar. Porque se você parar ali para pegar um fôlego de 2, 3 minutos, você vai ter que contratar um advogado de defesa e se justificar, Anne. Exatamente, né, Lucas? Sobre a parte da saúde do Bolsonaro, a gente tem que ficar atento ao que diz o médico, né? E como diz o Serrão, a gente torce, é claro, para que seja um câncer fácil de ser tratado, para que seja removido de maneira breve e que logo ele consiga se estabilizar na questão da saúde. Mas o que eu acho que é importante a gente refletir, que é algo que eu consigo falar com mais propriedade do que sobre a saúde dele em si, é sobre essas questões políticas, Lucas, que você realmente mencionou agora. Ficar esperando 5 minutos na frente de um hospital foi um motivo para que a polícia precisasse prestar esclarecimentos para o ministro Alexandre de Moraes. Olha o cúmulo do absurdo que a gente chega. Mas para além disso, né, como disse o Serrão, ele está preso numa prisão injusta. E é importantíssimo a gente dizer o motivo dessa prisão. O que aconteceu para ele estar nessa domiciliar? Uma domiciliar que é uma coisa maluca na justiça brasileira, já que é uma domiciliar decorrente de ele supostamente quebrar cautelares. E como que ele quebra essas cautelares? Atendendo um telefonema do Nicolas Ferreira. O Nicolas disse isso numa das entrevistas, que o Bolsonaro está preso por ver, não é nem por falar, porque falar ele já estava proibido, né? A gente sabe como que Alexandre de Moraes e seus colegas lidam com a liberdade de expressão, com a imprensa, no caso, ele não pode dar entrevista para a imprensa, como que eles lidam, inclusive, com rede social, já que o Bolsonaro não pode aparecer nas próprias redes, nem em redes de terceiro. Então, já não bastasse toda essa censura, ele foi preso por ver, por pegar o celular e atender uma ligação do Nicolas que estava numa manifestação essa que lotou a Paulista, várias pessoas inclusive foram por conta de Jair Bolsonaro, que não falou uma palavra sobre manifestação, que mostra o poder de mobilização que ele tem, e aí quando ele vê essas pessoas, ele vai preso. Ok, mas por que ele recebeu essa cautelar que resultou na domiciliar? Inclusive a gente fez aqui, né, Lucas, a cobertura por 7 horas desse dia aí que ele recebeu as cautelares e a tornozeleira eletrônica. Ele foi preso porque Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos conversando com autoridades. Esse é o motivo. Isso não é crime no direito brasileiro, não tem nada que justifique essa prisão. O Alexandre de Moraes tenta dizer que é porque ele cometeu um ataque à soberania, quando ataque à soberania é crime de guerra. Isso não é ataque à soberania, isso não é passível de crime. E hoje a gente vê Jair Bolsonaro dentro de uma prisão por uma justificativa completamente ilegal, inconstitucional. É absurdo isso que está acontecendo no Brasil. E aí, Lucas, eu estava lembrando daquele dia que a gente foi lendo lá, né, a decisão que colocou as cautelares, que resulta hoje na domiciliar, e lembrei desse absurdo que as pessoas falaram pouco, mas é extremamente válido a gente reforçar. Na decisão, o Alexandre de Moraes ele ainda diz que o absurdo do Eduardo Bolsonaro foi fazer posts em inglês, ou seja, tentando movimentar ali a comunidade dos Estados Unidos sobre o que acontece no Brasil.
É errado o Eduardo Bolsonaro fazer um post no seu Instagram em inglês. É isso que diz a decisão do Alexandre de Moraes, que coloca Jair Bolsonaro na prisão. Então eu gosto de reforçar isso só para a gente entender o nível da aberração que a gente vive, como o Alexandre de Moraes está completamente desconectado da realidade. E é claro, né, que isso vai afetar sim a saúde do Jair Bolsonaro, mas como disse o Serrão, o câncer de pele é removível. O pior câncer do Alexandre de Moraes é tudo que ele está deixando no Brasil. As marcas de influência entre poderes, né, a quebra do princípio de separação entre poderes, as marcas na liberdade de expressão, as vozes que estão sendo censuradas, caladas, e para além da censura que ele impõe através das decisões dele judiciais, derrubando rede social e derrubando manchete da imprensa, é o medo que ele impõe na sociedade. É as pessoas que estão com medo de se posicionar, de falar sua opinião, de postar nas suas redes sociais o absurdo que está acontecendo, porque também tem medo de serem perseguidos. E isso, como é que a gente cura? Como é que a gente cura uma doença de uma sociedade que tem medo de trazer a sua opinião à tona, Lucas? Então, na minha visão, o pior câncer que existe hoje é essa juristocracia, é um autoritarismo que vem do STF, que aos poucos está matando a nossa democracia e vai demorar muito tempo para a gente conseguir se reerguer. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.